Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nerd e Meio. Hoje a gente vai falar um vídeo curto, uma review, hoje meio solo por aqui, mas uma review sobre o primeiro episódio de Lanternas, a nova série da DC Comics sobre o comando de James Gunn a chegar aí de HBO Max e dar esse próximo passo nesse universo. A série esteve sobre a direção, né, sobre a produção de um dos principais nomes responsáveis por Watchmen, que é uma série muito boa, uma série que começa meio com medo de ser uma série sobre super-heróis, mas que no final se tornou uma das melhores nesse quesito. Bem, mas resumidamente falando sobre Lanternas em si, é uma série que vinha sofrendo um hate enorme durante sua divulgação. Grande culpa, obviamente, da DC Comics, que parecia ter pouca coragem de mostrar o que os fãs queriam ver, que era principalmente verde, constructors, mas a cosmologia, a história dos Lanternas, e sinto que o marketing não pegou isso muito bem. Parecia uma série realmente com covardia em ser o que o público dela esperava que ela fosse. Enfim, nesse primeiro episódio a gente viu muita introdução, muita lógica de mundo, passado do Hal, a base do que aconteceu com ele, a base do que são os Lanternas. Esse é um bom, eles não esconderam isso, mas também é ruim porque eu senti que faltou a coragem de mostrar. O que eu quis dizer com mostrar é legal, a gente ouviu o Hal Jordan falando sobre como ele se tornou um Lanterna Verde, como a bolha foi até ele, perguntou se ele tinha medo, o levou até o meio do nada, ele conheceu seu antecessor, mas, cara, acho que se tivesse um flashback, se mostrasse visualmente, as pessoas ficariam muito mais satisfeitas do que com o que a gente recebeu. Enfim, acho que o principal motivo de celebração é que tanto o Kyle como Hal Jordan, quanto o Aaron, como o Jon Stewart estão muito bem no papel. Cara, eles me passam muito a vibe de quem eles são nos quadrinhos, de quem eles são nas animações, e acho que isso é um ponto muito importante para DC Comics, que foi muito bem nas escalações de seus protagonistas. Enfim, falando da história em si, eu começo com aquela cena forte no início do Jon Stewart criança, assistindo aquela entrevista do Hal Jordan. A gente vê essa concepção de que o Hal Jordan, ele não foi o primeiro herói do universo de DC, James Gunn, porque a gente já viu aquelas imagens no mural que a gente tem essa visão no filme do Superman, né, de heróis que antecederam lá no Salão da Justiça. Mas ele foi aparentemente o primeiro herói a dar uma grande entrevista para uma grande mídia desse universo, e a gente vê durante o episódio como Hal Jordan é querido e idolatrado pela população do mundo, né? Enfim, então Jon Stewart está assistindo aquela entrevista, os irmãos estão tensos, parecendo que tipo, preocupados porque alguém vai chegar, e a gente vê que o pai do Jon Stewart chega, e inicialmente eu tenho a impressão de que ele vai brigar com o Jon por ele estar assistindo TV, mas aí ele pergunta, tipo, ele falou o nome dele? E aí a gente vê que, tipo, aquela família, aqueles dois têm uma relação muito, muito estranha com Lanterna Verde e muito estranha entre si. E aí ele manda o Jon ir pra parede, a gente vê que a parede já tem várias marcas de balas, e ele coloca uma maçã na cabeça do Jon Stewart criança e dá um tiro na maçã. Isso depois de perguntar, você tem medo? E a criança dizer, eu não tenho medo. Cara, isso é muito forte. A gente percebe que o Hal Jordan, ele diz que não tem medo porque ele já perdeu os pais, e quem perdeu os pais não tem medo de nada, uma criança que perdeu os pais. Mas o Jon não. Aparentemente ele foi criado para não ter medo, ele foi criado para ser o substituto, ser o, o que veio depois do Hal Jordan, para ser uma Lanterna Verde. Isso é muito forte
porque cria uma diferença entre o Hal e o John. Enfim, e aí a gente tem um salto temporal e começa a ver ali em 2016 que John já é o recruta de Hal Jordan. A gente percebe que o Hal é um personagem sarcástico, é um personagem que não está tão disposto a ensinar o seu sucessor. Não sei se talvez seja porque ele teme que isso apague seu legado, que isso vira um pouco do ego que a gente sabe que o Hal Jordan tem. E o John, ele quer aprender, ele quer se tornar, quer provar que merece estar naquela posição. A gente tem aquele teste que o Hal Jordan faz com o Jon Stewart. Ele deixa o anel, pula do carro e deixa o Jon ter que se decidir na hora como vai se salvar. A gente já tem aquele primeiro vislumbre da criatividade do Jon, porque o Jon, ele, em vez de fazer, sei lá, uma mão que vai segurar ele, não. Ele faz um saco de bolhas para amortecer. E isso é muito característico dele nas animações e nos quadrinhos, o quão criativo e detalhista ele é em criar as coisas que ele cria. Enfim, a gente tem uma conversa rápida entre Jon e meio que um holograma, uma memória do Hal Jordan guardada no anel, uma espécie de backup que os lanternas costumam fazer. Isso a gente também tem um pouco do vislumbre da inconsequência e talvez da falta de seguir as diretrizes do Hal Jordan, porque essa gravação do Hal era muito antiga, sendo que os lanternas tinham o costume de fazer isso semanalmente. Enfim, essa gravação diz ao Hal diz ao John para dizer ao Hal que tinha algo vindo aí em Nebraska, né? Tinha algo ruim acontecendo em Nebraska. Ele diz, tem uma chuva chegando em Nebraska, algo desse tipo. E aí, quando o John passa essa informação pro Hal, o Hal vai imediatamente, pega e voa para lá. E deixa o John para resolver como ele vai. Ou seja, ele vai de avião. E nessa cena, né, vi muitas críticas sobre a falta de aura de Hal Jordan voando. Realmente, eu senti falta de um verdezinho em volta dele. Enfim, quando chega lá, a gente vê o Hal sentado e ele conversando com a detetive, tem aquela cena rápida, a gente percebe que o Hal tá muito convicto de que é algo sobre alienígenas. Tem uma perseguição rápida com um cara que tava meio estranho, a detetive tinha percebido, os heróis meio que falaram, tipo, ela não percebeu, né? Vamos agir por conta própria, conseguem prendê-lo, mas a detetive o leva para a prisão e não permite que Hal Jordan se aproxime para interrogá-lo. A gente tem uma cena no bar onde o Hal meio que conta pro John sobre sua história, sobre a história de como ele se tornou Lanterna Verde. Ele deixa o anel com o John e decide arrumar briga para ser preso e se aproximar do cara que ele quer interrogar. Nisso a gente tem uma cena épica do comedor de casadas do DCU, Jon Stewart, onde ele fica com uma mulher que mais pra frente a gente descobre ser casada, e uma cena hilária, irônica e icônica, né? Do Jon Stewart acendendo um cigarro usando uma das armas mais poderosas do universo, que é o anel de um Lanterna Verde. Enfim, o Hal acaba indo para julgamento, e enquanto ele está sendo julgado, a gente percebe que os oficiais, né, tanto a xerife quanto o juiz, não gostam desse ego, dessa arrogância do Hal Jordan em se colocar acima de todos, porque ele é o Lanterna Verde. Enquanto ele está ali sendo punido, julgado, um advogado aleatório chega, o defende e diz que vai pagar sua fiança. O Hal já vira para ele. Estranhamente, pessoas que chegam e pagam tanto dinheiro assim do nada, normalmente são os vilões. E ele fala, não, nós não somos vilões, a gente realmente quer alguém troca por isso. E aí ele leva tanto o John quanto o Hal pra ir em um churrasco na sua casa, vamos dizer assim. Que é realmente um churrascão. A gente conhece o personagem principal, que é, né, o esqueci agora o nome dele,
que vai aparecer aqui embaixo. Eu acho que é Macron, né? É um dos Macrons, Macron, algo assim. Enfim, ele tem uma conversa rápida sobre é, se defender, que algumas pessoas podem ver ele como isolacionista. A gente percebe assim que chega que o rancho é cheio de armas, pessoal armado, arma pesada, a tecnologia de ponta e que tem alguém financiando aquela milícia, mas alguém que a gente não tem essa informação no momento. Enfim, o Hal faz meio que um acordo, enquanto o Jon Stewart descobre que é a mulher desse cara que ele se divertiu, com quem ele se divertiu na noite passada. Tem um momento engraçado, né? Que o cara fala pro Jon: Você é bom, né? Comer da comida dos outros, e o Hal racha o bico, porque não tinha nenhum dia que os caras tinham chegado direito, ele já tinha comido a mulher dos outros. Enfim, continuando o review, o Hal então consegue esse favor para esse cara que é extremamente poderoso e influente na cidade e consegue interrogar o cara que a xerife havia capturado. O, o Hal joga a pressão para cima dele, ele começa a responder, a cutucar as respostas desse cara com perguntas de Wikipédia mesmo, e aí quando ele rompe e faz perguntas mais do cotidiano, né, de coisas que as pessoas aprendem só por estar vivendo em comunidade, como aonde Harry Potter estudou, ou o que ele achava do Barack Obama, sendo que ele era dizia ser do Nebraska. E aí o Hal começa já a falar, você é um alienígena, você é um alienígena. E o cara fala, e se eu for? E começa a ameaçar, julga um pouco, fala que ele pode ter uma bomba nele, que pode destruir a cidade toda, começa a zombar do juramento dos lanternas e dos lanternas. O Hal então pega ele, joga na parede, e o cara começa a apitar igual uma bomba, e na hora que vai explodir, o Hal consegue conter boa parte da explosão, que só atinge ali o pessoal ali na delegacia, usando um construto como se fosse uma bolha em volta do cara. E aí a gente tem um salto temporal rápido, que vai para 2026, a gente vê o Jon já de cavanhaque, usando o blazer comum que ele sempre tá usando nas animações. Cara, tá elegante, elegante. E mais uma vez, uma lanterna andando por aí de carro. Gente, não é só voar. Enfim, o Jon não está com anel. Ele chega novamente no estádio de futebol, onde ele tinha encontrado o Jon, encontrado o Hal Jordan há 10 anos atrás, quando eles foram ver o que estava acontecendo na Nebraska, e ele encontra a xerife, e aparentemente eles têm algum tipo de relação, algo aconteceu nesses 10 anos que eles se aproximaram, e posso dizer que se tornaram um pouco amigos. E, enfim, a gente vê o Hal Jordan sentado no mesmo ponto que ele estava sentado aquele dia, e só que dessa vez congelado e com a marca de um tiro na cabeça. Não havia anel em seus dedos. Aparentemente, Hal Jordan estava morto. E era basicamente assim que encerra o episódio, que recebeu muitas críticas por já ter matado Hal Jordan. Bem, eu estou ansioso para descobrir o que aconteceu, como aconteceu e se ele realmente está morto. Mas o episódio foi bom, eu acho que diria nota 7,5, 8. Eu quero ver mais construtos, quero ver mais visualmente sobre os Lanternas Verdes, sobre sua cultura, sobre a corporação, sobre os Guardiões, sobre Oa. Mas é isso, né? Só assistindo para ver. E vocês? Dizem aí o que vocês estão achando de Lanternas. Fico por aqui e até a próxima.